E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como um exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que morreram e mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Que o nosso Deus vem estar falando aos nossos corações através de Sua palavra, se o Santo Espírito vem estar aplicando Sua palavra em nossos corações, trazendo a compreensão daquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós neste início de noite, amém? E o sofrimento faz parte desta vida. O sofrimento é inevitável. E alguém já disse que o sofrimento é democrático. Ele atinge pobres e ricos, analfabetos e doutores, bons e maus, crentes e descrentes, religiosos e ateus, brancos e negros e por aí vai. E se tem algo fundamental para suportar, para passar pelo sofrimento, esse algo chama-se paciência. E nesta perícope, nesta sessão, o pastor Tiago, ele volta a dirigir-se aos irmãos, ou seja, aos cristãos. Ele faz essa transição, essa mudança, sendo que na perícope, na sessão anterior, dos versículos 1 ao 6 do capítulo 5, que nós estudamos anteriormente, provavelmente ele faz denúncias contra ricos, não cristãos, não crentes, que eram opressores e corruptos. E nesta noite nós vamos aprender, extrair algumas lições do sofrimento. E aprendemos com o sofrimento a primeira coisa que o Tiago nos ensina, que o sofrimento exige paciência. Os versículos 7 e 8, que nós já lemos no capítulo 5, vamos reler, diz: portanto, meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aqui o pastor Tiago, ele apresenta a vinda do Senhor Jesus como uma esperança viva para os cristãos. Ele se refere à realidade da vinda do Senhor Jesus como um motivo para os cristãos permanecerem firmes. Ele fala no início do versículo 7 do capítulo 5: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Em seguida, o pastor Tiago, ele usa uma figura, uma ilustração do plantio e colheita. E traz à tona que neste período entre a plantação, o plantio e a colheita, o agricultor, ele espera pacientemente. E o versículo 8 do capítulo 5, Tiago recomenda: sejam também pacientes. Irmãos, falar de paciência, falar de esperar com paciência, num contexto de imediatismo, num contexto em que mudamos, deletamos, cancelamos, descartamos, num clique, num simples toque, falta paciência. Aliás, a paciência não exercitamos, não buscamos, tampouco desejamos. Porque nós queremos tudo no nosso tempo, queremos tudo do nosso jeito. Paciência se adquire, se exercita e
E a forma de adquirir, exercitar a paciência é no sofrimento. E parece que o sofrimento e a paciência são duas coisas que nós buscamos distância. Contudo, um está ligado ao outro. O sofrimento exige paciência, exige espera no tempo de Deus, que pode nos livrar do sofrimento nesta vida, neste plano, mas segundo seus insondáveis propósitos, pode nos livrar só no dia glorioso da volta do Senhor Jesus. E o que nos resta é esperar com paciência, passar o sofrimento com paciência, recebendo a força, a graça que o Senhor nos dá, anelando a vinda do nosso Senhor e Salvador, como grande fonte da nossa esperança. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, está escrito que Ele, o Senhor Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E é no desejo do retorno de Cristo, da volta de Cristo, certo de que o sofrimento um dia cessará, não sei se nesta vida, se na volta, mas devemos buscar e exercitar a paciência. Por quê? Porque o sofrimento exige paciência. E uma segunda coisa que nós aprendemos com o sofrimento é que no sofrimento nós corremos o risco da impaciência. E aí no versículo 9 do capítulo 5, o pastor Tiago fala: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. E este versículo, se lido isoladamente, se nós lermos isoladamente, parece não ter conexão com o tema sofrimento. Mas, ao ler dentro do seu contexto, nós podemos compreender mais claramente o que Tiago nos comunica, o que Tiago diz, ao que ele se refere, que é a tendência que temos de culpar os outros por nossas frustrações, por nossos dissabores, por nossos sofrimentos. E é sobre isso que o pastor Tiago ele fala, dessa queixa contra os outros por causa de alguma circunstância desfavorável, por causa de alguma circunstância difícil, adversa que nós passamos. Meus irmãos, em tempos de dificuldades, nós somos tentados a nos queixar, a murmurar, a reclamar, e mais uma vez entra em protagonismo um pequeno membro do nosso corpo que contamina todo o corpo, que é a língua. Ficar se queixando, reclamando, jogando a culpa no outro, não vai resolver o problema. Aliás, só vai aumentar o problema. No sofrimento, a paciência é testada e nós corremos o risco de sermos tomados pela impaciência. E aí a língua impera com o seu poder destrutivo. Porque a língua, nós estudamos aqui com o pastor Tiago, o poder destrutivo desse pequeno membro que nós carregamos conosco, que é a nossa língua. Abster-se, deixar de lado as queixas e reclamações que envolvem o próximo, que envolvem o outro, culpando-os por nossa condição adversa, pelos nossos sofrimentos, é um aspecto da paciência. E nós precisamos e devemos buscar a paciência. A paciência é fruto do Espírito Santo. É algo que o Espírito Santo que habita em nós, gera em nós. E quando nós somos não só habitados, mas presididos, ou seja, governados pelo Espírito Santo, aí sim é gerado em nós esse fruto do Espírito, que é a paciência, porque não é simplesmente sobre habitar, mas é sobre governar. O Espírito Santo não apenas habita, ele tem que governar as nossas vidas. E aí a paciência é gerada
paciência com o próximo que porventura nos prejudicou é necessária. Porque se alguém nos prejudicou, esse alguém vai ser julgado, mas pode ter certeza disso. Mas se passarmos a nos queixar, a reclamar, a murmurar, nós também seremos julgados pelo nosso mau comportamento, pelo mau uso da língua. E no final do versículo 9 do capítulo 5, Tiago fala: não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. O retorno de Cristo está próximo. Ele será juiz, ele virá como juiz. Cuidado, não seja impaciente, porque no sofrimento nós corremos o risco da impaciência. E uma outra coisa que nós aprendemos com o sofrimento é que no sofrimento nós devemos focar nos bons exemplos. E Tiago nos mostra isso nos versículos 10 e 11 do capítulo 5, quando ele fala: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E no versículo 10, provavelmente, Tiago, ele tinha em mente as palavras do seu irmão, do Senhor Jesus, registradas pelo apóstolo Mateus no capítulo 5, versos 11 e 12, quando o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados serão vocês quando se levantarem, quando por minha causa, vou repetir, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que grandioso exemplo! Profetas foram insultados, foram perseguidos, caluniados por proclamarem as verdades da parte de Deus. E a ordem do Senhor Jesus é: alegrem-se, regozijem-se por tamanho insulto, perseguição e calúnia. Irmãos, eu aprendo aqui com o Senhor Jesus que se nós sofremos por causa de Deus, estamos em boa companhia. Se sofremos por Deus, teremos grandiosa recompensa. Os profetas, eles foram exemplos de paciência no sofrimento. Um sofrimento que não era consequência dos pecados deles. Um sofrimento que não era resultado do erro deles. Mas um sofrimento por permanecerem fiéis ao Senhor. E o Senhor Jesus profere uma maravilhosa recompensa sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele fala: grande é a sua recompensa nos céus, grande é a nossa recompensa na eternidade, grande é a nossa recompensa no porvir. O versículo 10 do capítulo 5 de Tiago, ele diz: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Devemos focar nos bons exemplos, irmãos, dos profetas. E no versículo 11, o pastor Tiago, ele agora direciona especificamente para um personagem, Jó. E se você conhece a história de Jó, você sabe que Jó questionou e desafiou o próprio Deus. Todavia, Jó nunca abandonou a fé e continuou a esperar em Deus. E no livro de Jó, no capítulo 19, dos versículos 25 ao 27, está escrito as palavras do próprio Jó registradas: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Aqui a gente vê a fé e a esperança de Jó não estavam nesse plano, estavam no porvir, mas aprove Deus.
Senhor Deus deu a Jó, não no porvir, mas neste plano, nesta vida. Fala assim: depois que Jó orou por seus amigos, detalhe, amigos acusadores, amigos problemáticos, que acusavam Jó, o próprio Jó, pelo sofrimento que ele estava passando, sendo que Jó não era culpado pelo sofrimento, tinha outra causa, tinha outra razão. Mas depois que Jó orou por seus amigos, por esses acusadores, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O propósito final de Deus, para aquele que suporta toda a aflição, todo o sofrimento, com paciência, irmãos, não é por reclamação. Vejam Jó não orou com relação aos amigos, orou por eles. Que a recompensa do Senhor, né, o propósito final de Deus para aqueles que com paciência passa pelo sofrimento, passa pela aflição, é recompensá-lo, quer seja nesta vida, quer seja na vindoura. O que importa é que, se perseverarmos e termos paciência, a recompensa ela vai vir de uma forma ou de outra, quer seja nesse plano, quer seja no porvir. Por quê? Porque o Senhor, Ele é cheio de compaixão e misericórdia, como o Tiago finaliza no versículo 11 do capítulo 5. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Irmãos, diante do sofrimento, diante das aflições, diante das dores, diante das incertezas, a palavra de Deus, e eu estou falando isso de forma bem pessoal, a palavra de Deus, ela é a minha sustentação, ela é o meu esteio, ela é o meu consolo. O salmista, no Salmo 46, versículo 1, ele fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra de Deus me garante que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza, que Ele é meu auxílio em meio à angústia, em meio às dores, em meio ao sofrimento. O salmista, no Salmo 121, versículos 1 e 2, fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta, mas ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus que criou céus e terra, esse Deus que é criador, Ele não pode vir ao nosso socorro, vir em nosso favor? E aí, irmãos, aprendemos com o sofrimento. Primeiro, que ele exige paciência. Precisamos ter paciência no sofrimento. Segundo, que no sofrimento nós corremos o risco da impaciência, de acusar os outros, de murmurar, de reclamar contra os outros por conta de alguma situação adversa que nós estamos passando. E no sofrimento também nós devemos focar nos bons exemplos dos profetas que foram caluniados, perseguidos, mas que perseveraram, permaneceram fiéis ao Senhor, com paciência, passaram pelo sofrimento com paciência. Então é isso, que possamos encarar o sofrimento, não simplesmente de uma forma negativa, mas entender as lições que podemos extrair em meio aos momentos difíceis da vida. Amém?